Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a última peça, deixei ela montadinha aqui, ó, do nosso kit higiene tema ovelhinha, tá bom? A gente já fez o porta-fraldas, já tá aqui no canal disponível. Nós já fizemos o porta-algodão e o porta-cotonete, que é o mesmo passo a passo, tá? E a gente também já fez a farmacinha, tá bom? Tá tudo aqui no canal, tá? O passo a passo de todos os itens já está disponível aqui no canal. O que eu vou ensinar para vocês hoje é essa bandeja gigantona aqui, coisa mais linda, gente, olha só, que fofura. Ficou muito lindo. Esses pontos baixíssimos aqui deram um detalhe especial na nossa peça, tá bom? Esse passo a passo é com a alça, vou ensinar vocês a fazer a alça na bandeja, olha só que lindo que ficou com essa carreira de pontos baixíssimos aqui, ó, ficou marcando, ficou muito, muito linda essa bandeja, eu me apaixonei, gente, ficou muito linda. Fechamento invisível, tá? Sem marcação nas carreiras, ó, sem nenhuma marquinha. Tá, gente? Não escondi, tá? Então, eu ensino pra vocês a fazer um fechamento invisível, tá certo? Você vai conseguir fazer esse passo a passo independente do tamanho de fio, do tipo de fio, do tamanho que você quiser. Eu ensino bem certinho pra você no vídeo, tá? Vou passar aqui, então, a medida que ficou essa bandeja. Ela ficou medindo, ó, 42 centímetros de comprimento, 42, quase 43 de comprimento, e de largura, 32 centímetros de largura. E a altura dela ficou medindo 7,5, quase 8 centímetros de comprimento, tá bom? Na altura dela, não de comprimento, da altura, tá? Vou passar aqui agora para vocês a lista de materiais que vocês vão precisar para fazer essa bandeja aqui, tá certo? Gente, lembrando, tá? Se inscreve no canal, faz muita diferença aqui, tá certo? Deixa um recadinho para mim, tá? Ativa o sininho de notificação e também compartilha com outras pessoas os vídeos de passo a passo aqui do canal para me ajudar, tá bom? Vamos lá então para nossa lista de materiais. Para fazer essa bandeja, tá? Então, eu tô usando 3 cores de fio, tá bom? Tô usando fio de malha, tá? Da Fios Guarani, tá bom? Fio de malha residual da Fios Guarani. Eu gosto de usar os fios deles porque eles dão bastante estrutura para a peça, tá? São fio residual, tá bom, gente? Vem com alguma diferença de espessura, às vezes com um nozinho no meio do novelo, mas são fios muito bons, tá? É bem difícil eu encontrar fio com novelos com muita emenda ou muita diferença, tá? A maior parte do novelo é sempre bem alinhadinho, tá bom? Mas é importante eu deixar isso claro que é fio residual, tá? Aqui, os 3 são o mesmo tipo de fio, os 3 têm elastano, tá bom? Tem o rosa envelhecido, o bege avelã e o off-white. São essas 3 cores que eu usei, tá? Você vai precisar de fita métrica para você ir medindo, juntamente com as peças que você confeccionou, né? Com as outras peças. Eu tô usando agulha 6,5, mas vai depender do fio que você estiver usando, né? Tem fio que é 5,5, que você vai usar 5,5, tem fio que é 6, vai depender do fio que você estiver usando, tá? A tesoura para cortar, a agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Eu tô usando 9 centímetros de couro para fazer o detalhezinho, então, ele tem 3 de largura por 9 centímetros de comprimento. Tô usando a cola de silicone Tec Bond, tá bom? Tec Bond, ela é muito boa. Das que eu usei, é a melhor, tá bom? E eu também tô usando uma ovelhinha de biscuit, mas isso também é opcional, tá? Às vezes você vai trabalhar com outro tema, então você pode achar o biscuitzinho.
Esse biscuit eu compro na Ville Aviamentos de Balneário Camboriú. Se você procurar na internet ali, você vai achar bem fácil. Ville com W. W-I-L-L-Y. Eu não recebo nada para fazer propaganda, mas eu gosto de ajudar vocês, tá? Porque às vezes a gente quer a mesma peça, acha que é bonitinho e tal. Então, eu tô ajudando vocês, tá bom? Ville Aviamentos de Balneário Camboriú, Santa Catarina, tá? Entra no Instagram deles, eles têm loja na Shopee, eles enviam, então é lá que eu compro, tá bom? Então, gente, é isso, essa é a lista de materiais e agora a gente vai para o nosso passo a passo. Bom, gente, para começar o passo a passo, a gente precisa posicionar as peças para a gente ver o tamanho que vai ficar a nossa bandeja, tá? Então, posicionei elas aqui para vocês verem, tá bom? E vou fazer correntinhas, tanto faz, se eu posso fazer correntinha nessa distância aqui e fazer carreiras de vai e vem até dar esse tamanho aqui, ou eu posso fazer assim, ó, correntinhas para dar essa largura aqui, né? A largura a maior largura, vamos supor que vai ser daqui, ó, daqui até, que não dá pra ver aqui, ó, até as minhas, o tamanho dessas duas peças juntas, quer ver, ó? Deixa eu pegar a fita métrica aqui. Só pra vocês entenderem melhor. Porque às vezes as nossas peças não ficam o mesmo tamanho, né? Então, eu vou precisar fazer a largura da minha bandeja aqui, ó. Ela vai ter que ter a largura desse, mais a largura do porta-cotonete, né? Então, ela tem que ter ali, ó, 30 centímetros de largura, tá? Então, vai ter que caber minhas peças aqui. E aqui, 40 centímetros de comprimento, tá bom? Então, eu vou fazer a minha bandeja assim, ó. Essa carreira aqui, ó, ela não vai ficar igual tá aqui. Ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Vai ficar assim. Eu posso fazer nessa mesma direção que tá esses aqui também, não tem problema. Aí, eu vou fazer correntinhas pra dar essa largura aqui, ó. Daqui até aqui, tá? Então, eu tenho que fazer correntinhas nesse tamanho aqui, ó. Vou fazendo correntinha, ó. Eu fiz um nó corrediço e já vim fazendo as correntinhas. Não tem problema, pode ser, tá? Vou fazendo as correntinhas, ó. Até chegar. Lembrando que ela vai crescer um pouquinho depois, né? Porque a gente ainda vai passar a carreira de acabamento em volta dela. Então, ó, dá pra fazer assim, ó, essa quantidade de correntinhas aqui, tá vendo, ó? Daqui até aqui, ó, tá? Na minha aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 correntinhas, tá? Ela deu exatamente aqui dentro, ó. Daqui de dentro, aqui de dentro, ó. Daqui até aqui, tá? Como eu vou voltar fazendo pontos baixos, ela vai crescer um pouquinho mais. E aí, depois eu vou fazer uma carreira de acabamento em volta dela, então ela vai crescer um pouquinho mais aqui, ó. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui, tá bom? Agora, a gente vai voltar, ó, fazendo pontos baixos aqui atrás, ó. Exatamente como a gente fez no passo a passo do porta-fraldas e da farmacinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, na minha laçadinha de trás, venho pegando ela, alongo. Meu vizinho tá cortando grama, então, se vocês escutarem barulho aí, é porque ele tá cortando a grama, tá? Agora, eu venho aqui no próximo. Opa. Então, a gente vai fazendo, você pode fazer, tanto faz, de um jeito ou do outro, tá? Só o importante é ela ter a mesma aqui, que caiba, né, as peças dentro aqui e aqui. Como eu vou fazer no mesmo sentido do porta-fraldas e da farmacinha, então, eu vou fazer carreira de vai e vem assim, ó. Aqui, 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 aqui. Então, ela vai ficar na mesma direção desses daqui, tá? Então, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu retorno pra vocês, tá? Ou lá no meu Instagram também. Alongo e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha que eu fiz aqui, ó. Vou fazer até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar.
Pronto, ó, cheguei aqui no final do meu último ponto, ó. Vou ajeitar aqui, deixei aqui só pra vocês verem, tá? Ó, então ela já tá quase maior que as nossas duas peças juntas, ó. Dá até pra diminuir um pouco, senão ela vai ficar muito grande, ó. Que eu ainda vou fazer. Não, vou deixar assim, vou deixar esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ficou da ponta até a ponta. Ela vai aumentar um pouquinho, mas não tem problema se ficar um pouco maior. Eu prefiro ficar um pouquinho maior do que muito justa, daí se ficar muito justa as peças não vão entrar. Não tem problema, tá? Então, ficou, ó, dessa lateral aqui até essa lateral aqui, ó. Um pouquinho maior, tá? Agora, a gente vai seguir fazendo igual a gente fez nessa base e nessa base ali, tá? Vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho. Vamos pular o primeiro ponto e começar a partir do segundo. Então, eu venho, faço um ponto baixo. Venho e faço um ponto baixo. Então, para cada ponto baixo que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo. Chegando aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer aqui na viradinha, tá? Pronto, ó, vou fazer mais um aqui, ó, que é o meu último ponto baixo. Mas como eu pulei o primeiro aqui, ó, eu vou ter que fazer o último nessas duas laçadinhas aqui do final, ó. Nessa e nessa aqui, que é aquele ponto que a gente pula pra virar, pra começar a carreira. Então, eu venho e faço um ponto baixo aqui também. Aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, vou pular o meu primeiro ponto, vou pro segundo. Vou fazendo ponto baixo até chegar lá no outro lado. Quando chegar lá no outro lado, quando chegar nessa outra parte aqui, ó, o último ponto que a gente pulou aqui, esse ponto que a gente pulou aqui, a gente vai fazer ele aqui, ó, tá? Vou fazendo pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para explicar novamente para vocês. Pronto, ó, tô fazendo aqui esse. E o último, eu vou fazer nas correntinhas aqui, ó. Tá bom? Agora, vai ser só repetição. Uma correntinha, virar, pular o primeiro e fazer a última correntinha, o último ponto aqui, nessa correntinha aqui, tá? A gente vai fazer carreira de vai e vem até dar esse tamanho aqui, ó, tá? Então, até chegar, ó, minha bandeja vai ficar assim, ó, aqui. Então, eu vou fazendo carreira de vai e vem, ela vai crescendo, até chegar aqui, ó. Quando ela chegar aqui, ó, eu volto para mostrar para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz, como que eu fiz, vou explicar bem certinho para vocês conseguir também fazer aí o de vocês, tá? Mas a ideia é essa, fazendo carreira de vai e vem, até eu conseguir fazer todo esse comprimento aqui, ó, tá bom? Se você fez ao contrário, se você fez correntinhas na largura da bandeja, então, você vai fazer carreira de vai e vem até chegar aqui, ó, tá bom? Vou fazer as minhas carreiras de vai e vem e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Ó, pessoal, fiz então a minha base e tô medindo aqui, ó, não dá pra ver muito bem, tá? Aqui, então, coube todas as peças aqui dentro, tá bom? Então, você faz da mesma forma aqui, ó, ficou bem certinho, que não dá pra ver direito, mas ficou bem certinho aqui. Aqui, ficou bem certinho. Então, você vai medir ali, vai posicionar suas peças em cima. Essa aqui faltou um pouquinho, mas como a gente vai fazer a carreira depois de acabamento, tá? Então, não tem problema faltar um pouquinho aqui nas bordinhas, ó. Nessas bordinhas aqui, ó. Faltou um dedo, mais ou menos, tá? Mas é porque depois a gente vai fazer, vou mostrar agora aqui pra vocês, o próximo passo. Deixa eu tirar as peças aqui. Deixa eu colocar pra cá. Então, aqui, ó, a minha base, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? 22 carreiras, ela ficou com 22 carreiras de vai e vem. Um total de... É porque eu refiz, tá? Aqui embaixo, ó, ela ficou muito grande, aí depois eu desmanchei e voltei e fiz menos correntinhas, tá? Que ela tinha ficado muito grande, então eu fiz menos. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 31, tá? 31... deixa eu conferir aqui quantos pontos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Isso. 31 pontos baixos, tá? No total, aqui 31 pontos baixos. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 carreiras. A medida da base vai aumentar um pouquinho, tá? Mas só pra vocês verem como ficou. Ela ficou com 40 centímetros de comprimento, né? E 30 de largura, tá? Mas ela vai aumentar um pouquinho agora, porque a gente vai fazer a carreira de acabamento. Aqui, ó, então, passado essas informações, agora a gente vai pro próximo passo aqui. A gente vai voltar fazendo pontos baixos aqui na lateral. Quem já viu meus passo a passo já sabe como que é, tá? Então, para cada carreirinha que a gente fez, então, são 22 carreiras, 22 pontos baixos aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. A câmera tá mais alta, eu tô em pé aqui, só pra vocês terem noção do tamanho da base. Então, eu vou vir aqui, ó, eu tô trabalhando assim, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo aqui. Aonde você pega o ponto não tem tanto problema, tá? Não precisa ser exatamente no mesmo lugar, só a quantidade de pontos que é importante você ter a mesma quantidade de pontos que você tem de carreira. Então, fiz um aqui, vou vindo fazendo pontos baixos. Aqui faço mais um, tá? Vou fazendo pontos baixos, sempre procurando deixar ele um pouquinho mais alongadinho, para não ficar justo, né, ó. Tá? Vou arrumando, ó, aqui eu venho e faço mais um. Aqui eu venho e faço mais um. Tá? Então, aonde você vai pegar, não tem problema. Se é em cima, se é embaixo, se é na laçadinha, se é aqui no nozinho, se é só nessas duas laçadinhas, ó. Isso não quer dizer, tá? O que vai influenciar aqui, ó, na base, é a quantidade de pontos. Tem que ter a mesma quantidade de pontos aqui e aqui, tá? Porque é os dois lados, né? Porque se aqui tiver menos ponto do que aqui, ela vai ficar torta, né? Essa parte vai ficar mais comprida e essa mais curta. Porque depois a gente vai subir as carreiras de lateral. E aqui também tem que ter a mesma quantidade de pontos que aqui, tá bom? Então, é isso que é o importante, é isso que vocês têm que observar. Então, vou fazer meus pontos até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto. Pronto, ó, tá? Cheguei aqui, ó, nessa minha lateral, eu fiquei com 21 pontos baixos, porque a minha última carreira tá aqui, ó. Então, eu vou fazer o meu último ponto aqui, tá bom? Então, aqui tem 21, ó. Desse aqui até aqui tem 21. Então, aqui eu vou fazer na voltinha, eu vou achar aqui, posso fazer nesse buraquinho aqui mesmo. 22. Agora, mas nesse aqui, ó, já vou fazer a volta, tá? Então, nesse último ponto, eu fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou girar a minha base, e no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Tá? Então, essa vai ser a minha quina. Como eu já ensinei lá nos outros vídeos, se você quiser colocar, se vê que tá apertando muito assim, ó, pode colocar 3 pontos baixos aqui, não tem problema, tá? Pode fazer meio ponto alto, não vai mudar em nada. Agora, aqui, ó, eu venho e vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho que eu fiz na carreira anterior. No começo, naquela primeira carreira, tá? Então, essa aqui, se eu não me engano, era 31 pontos baixos, né? Então, vai ter que ter 31 pontos baixos aqui. Então, eu venho fazendo, vou fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Vou fazer aqui os meus pontos baixos até chegar aqui na quina. Quando chegar aqui na quina, eu volto. Pronto, ó, fiz aqui, então, até chegar aqui na pontinha, ó. Chegando aqui na pontinha, então, eu vou fazer, fiz o meu último ponto, vou fazer uma correntinha, venho aqui no mesmo lugar, ó, já vou girar minha base aqui, ó. Venho no mesmo lugar, tá passando um caminhão agora. E faço mais um ponto baixo, tá? Então, ficou assim, ó, tá bom? Vou puxar pra cá. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Vou vir aqui, quando chegar aqui na última ponta, ó, que aqui é onde a gente começou, né? Então, quando chegar aqui no último ponto,
eu volto pra gente finalizar essa base, tá? Então, fiz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, vou fazendo ponto baixo, a mesma quantidade aqui e aqui, a mesma quantidade, né? E aqui e aqui também a mesma quantidade, tá bom? Vou fazer aqui, vou fazer a minha voltinha aqui, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, aqui um ponto baixo, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês. Pronto, ó, cheguei aqui no meu último ponto, tá? Então, eu vou fazer, fiz um ponto baixo, uma correntinha, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo, tá? Então, essa aqui vai ser a minha quina também. Então, aqui, ó, só pra vocês entenderem, entre essa voltinha aqui e essa voltinha aqui, no caso, esse ponto e esse ponto aqui, ó, tem a mesma quantidade, peraí, deixa eu fazer assim, que eu tenho daqui até aqui. Então, quando eu vou fazer a conta, deixa eu ver se tá aparecendo na câmera aqui. Peraí. Deixa eu levantar. Quando eu vou fazer a conta dos pontos, só para vocês entenderem um pouco melhor, eu sempre desconsidero as curvinhas, tá? Então, aqui tem uma curvinha e aqui tem outra. Então, eu conto os pontos entre uma curva e a outra. E aqui nesse lado aqui eu faço a mesma coisa. Então, eu conto entre aqui e aqui. Eu desconsidero a curvinha, para mim saber a quantidade certinha que a gente tem de pontos. E aqui nessa lateral também, aqui é a minha curva, então eu vou contar a partir desse ponto aqui até chegar aqui na minha curvinha. Quando eu chego na minha curvinha, eu não conto, tá? Aqui é a mesma coisa. Vou contar esse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, tem que ter a mesma quantidade nas duas laterais. Aqui e aqui. Ficou grandona a base, gente. Tá bom? Então, ficou pronta assim, essa parte aqui da minha base. Ficou bem grande, gente. Ficou bem grandona. Deixa eu medir aqui pra vocês. Ficou 43,5, quase 44 de comprimento. E largura 32. 44 por 32, tá? Agora, vamos fazer o fechamento. Deixa eu fazer o fechamento com vocês agora. Terminei aqui, né, o meu ponto. A gente vai fazer o fechamento invisível pra ficar bonitinho, né, o acabamento. Vou cortar mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou puxar esse fiozinho todo pra frente. E agora, a gente vai substituir esse primeiro ponto. Porque se eu fizer o fechamento aqui, quando eu faço o fechamento aqui, eu crio outro ponto. Quer ver, ó? Só pra mostrar pra vocês aqui. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Ó, se eu fazer o fechamento invisível nesse ponto aqui, ó, tá vendo que eu crio uma laçadinha aqui, ó? Então, eu acabo criando mais um ponto. Então, se eu fizer isso, por exemplo, passar agora pra cá, ó, quando eu fizer os pontos baixíssimos, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, ele vai ficar com mais ponto do que a outra lateral. Então, por isso que a gente sempre substitui esse primeiro ponto aqui, tá? Então, eu vou esconder esse ponto. Então, eu venho aqui, ó, ou pode ser com agulha de tapeceiro, com agulha de crochê normal, ó, no segundo ponto, tá vendo? Ó, tem o primeiro, venho no segundo. Vou passar o meu fiozinho lá pra trás, venho nessas duas laçadinhas aqui, ó, nessa e nessa, vou pegar ele e vou pegar o fio, né, e vou passar lá pra trás. Aqui. Dessa forma, a gente substituiu o ponto, vê que ele tá aqui embaixo, ó. Então, ele ficou escondidinho ali embaixo. A gente dá uma apertadinha. Ó. Assim, a gente fica com ele escondidinho. E quando for fazer o ponto baixíssimo, a gente faz o ponto aqui, ó. Tá bom? Agora, aqui é só esconder esse aqui. Esse aqui eu já rematei, é só cortar o pedaço. Deixei um fiozão enorme, porque eu achei que eu ia conseguir usar ele pra fazer o fechamento invisível. Mas acabei não dando. Aqui a gente vai colocar na agulha de tapeceiro. E vai fazer o arremate. Vai esconder, né? Nada mais é do que esconder, ó. A gente vai vir nas laçadinhas próximas dele, tá? Pra ele ficar bem escondidinho, ficar um arremate bem perfeitinho. Aqui. Venho passando nas laçadinhas. Aqui. Escondo mais ou menos
uns 10 centímetros. Mais um pouquinho. Aqui tá bom. Vou cortar o excesso. Estamos com o arremate pronto, ó, escondidinho, tá? Aqui eu tenho mais um arremate que é do meu fio que tinha acabado. Daí eu arrematei ele aqui no meio. Já corto. E a nossa base tá quase pronta. Olha, mas que linda que fica, gente. Fica muito, muito linda essa base, eu amo. Pronto. Agora, se você quiser também, dá pra fazer com base de acrílico ou base de MDF, né? Mas eu, particularmente, prefiro a base de crochê. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Você pode começar onde você quiser, tá? Eu vou fazer o seguinte, como as outras peças eu fiz usando... Eu deixei o ponto baixíssimo pra baixo, ó, tá vendo? Meu ponto baixíssimo ficou embaixo. Eu usei as laçadinhas de cima pra fazer a minha carreira de subida. Então, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo no avesso da minha peça. Vou fazer aqui no avesso, ó, tá vendo? E depois, eu já fico com o meu fio esperando pra continuar as minhas carreiras. Então, eu vou deixar um pedaço de fio pra fazer aquele remate invisível, tá? Vou vir em qualquer lado aqui, qualquer parte, vou puxar o meu fio, vou vir pro próximo, já venho, já faço um ponto baixíssimo, tá? Pode fazer essa carreira um pouco mais frouxinha, pra ficar mais fácil de você fazer as carreiras de subida, tá bom? Então, vou fazer aqui essa minha carreira de pontos baixíssimos, quando chegar aqui eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, cheguei aqui no meu último ponto, tá? Aqui já tá o primeiro. Então, eu vou pegar. Vou vir aqui, ó. Pode fazer com agulha de tapeceiro também, eu já ensinei, né? Ó, pega o fiozinho que é o que a gente deixou pra arrematar, puxa ele aqui e puxa ele aqui, tá? Vou vir agora aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, vou passar nas duas laçadinhas. Agora, eu vou vir lá com a minha agulha lá de trás, ó, nas duas laçadinhas e nessa daqui também. Ó, da onde tá saindo o meu fiozinho, aqui. Pego o fio e passo ele lá pra trás. Opa. Não posso apertar muito, senão fica ruim. Desmancho esse ponto. E aqui a nossa base tá pronta pra gente começar a carreira de subida, ó. Tá aqui os meus pontos baixíssimos, mas agora eu vou virar ela assim, ó. Tá? Então, essa aqui vai ser a parte de dentro da minha peça, da minha bandeja, tá bom? Agora, a gente, como a nossa bandeja ela é mais ela não é alta igual o porta-fraldas e as outras peças, a gente vai fazer uma marrom, uma off-white e uma rosa. Então, vão ser só 3 carreiras, tá? Vai ficar nessa altura aqui, ó, a bandeja. Ela é mais curtinha mesmo. E dessa vez, eu vou fazer com alça, tá? Porque eu acho que as últimas que eu fiz aqui, eu fiz sem alça. Então, essa bandeja aqui, a gente vai fazer com alça pra mamãe poder levar a bandejinha, tá bom? Apesar de que, como ela é uma base de tecido, não vai dar pra ela segurar pela alça, tá? Porque como é tecido, né, não tem firmeza pra segurar pela alça, pra puxar pela alça. Então, vai ficar mais como decorativo mesmo, a alcinha, tá? Agora, pra gente subir a nossa carreira, a gente vai pegar 2 laçadinhas, ó. Essa daqui, do ponto baixo, ó. Tá vendo que tem 2 aqui, ó? Essa e essa daqui. Então, a gente vai pegar essa laçadinha e essa daqui, ó. Essa e essa, tá? Esse aqui eu deixo pra fazer o arremate visível. E agora, eu começo daqui, ó. Puxo e faço uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, nessa laçadinha. E nessa voltinha aqui, ó. Nessas 2, tá? E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho da minha carreira anterior. Pegando sempre essas 2 laçadinhas aqui do ponto, tá bom? Vou fazer toda a minha volta aqui, tudo,
Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer aquele arremate, tá bom? Pronto, ó, cheguei no final da minha carreira, tá? Fiz o meu último ponto baixo aqui. Agora, a gente vai fazer o fechamento invisível, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho, vou colocar minha agulha aqui, ó, essas duas laçadinhas. Eu sempre faço com agulha de tapeceiro, mas tô fazendo com agulha normal. Vou puxar pra cima, puxo bem aqui, ó. Vou vir aqui nesses dois, não nessa daqui, nessas duas aqui, ó, de trás. Vou pegar o meu fiozinho, vou puxar lá pra trás. Agora, onde eu coloquei a minha agulha, vou colocar ela novamente, ó. Nas duas laçadinhas, nessa e nessa. Pego o meu fiozinho e puxo ele lá pra baixo. Pronto, aqui eu fiz o meu fechamento invisível. Vou tirar aqui, ó, tá? E finalizei a minha carreira. Agora, aqui, eu vou trocar de cor, então, eu posso cortar esse fio. Cortei o fio bege. Agora, eu vou botar ele aqui pra cima, ó. Venho nessas duas laçadinhas aqui do lado. Vou pegar esse e vou puxar pra cá. Porque depois eu acabo escondendo ele na próxima carreira. E esse aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho nessas duas, puxo ele pra cima. E aqui ele já fica pronto pra arrematar, tá bom? Agora, aqui, ó, eu vou fazer... Deixa eu ver como é que ficou. Ficou bem certinho aqui, não, peraí. Acho que eu vou pegar nessa daqui, ó. Aí. Que agora ficou mais certinho ali os arremates. Pronto. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos com o off-white. E aí, eu vou pegar aqui também, em qualquer lugar da minha peça, tá? Qualquer espaço aqui, vou vir aqui mesmo. E vou fazer agora pontos baixíssimos nessas duas laçadinhas aqui, ó. Vou deixar um fio pra fazer o arremate invisível, um pedaço, né? Vou puxar aqui o meu fio pra frente. E já, esse aqui a gente vai arrematar depois, tá? Agora, não adianta que o baixíssimo não arremata. Então, venho no próximo aqui, ó, pego ele e puxo pra frente. Venho no próximo, puxo pra frente. Venho no próximo, puxo pra frente. Então, eu vou fazer o ponto baixíssimo por toda a minha volta. Todos os pontinhos aqui, vou fazer até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu venho pra gente fazer o arremate. Ó, cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo, então, eu vou fazer aquele fechamento normal lá, o fechamento visível, aliás, tá? Então, eu venho aqui nessa laçadinha do ponto baixíssimo, venho nessas duas daqui onde tá saindo o meu fio, ó. Vou pegar o fio off-white, vou passar aqui e aqui. Puxo ele pra frente, ó. Vou fazer agora o ponto baixíssimo falso, vindo nas duas laçadinhas do ponto baixíssimo. Opa, aqui. Geralmente eu uso agulha de tapeceiro, mas hoje, ó, vou vir aqui da onde tá saindo meu fio, tá vendo, ó? Vou passar de novo no mesmo lugar que eu passei antes, ó. Aqui e... aqui, ó. Pego o fiozinho e passo ele lá pra trás. Pronto. Agora, aqui eu posso desmanchar esse ponto. E agora, eu vou começar a carreira de pontos baixos, tá? Essa carreira de pontos baixos, a gente pega essa laçadinha de cima do ponto baixíssimo, ó, tá vendo? Fica uma pra baixo, uma pra cima. Então, a gente vai pegar essa laçadinha aqui e as duas de cima do ponto baixo. Vou deixar esse aqui já pra arrematar. Já pego esse meu fiozinho que tá aqui, ó, do novelo, puxo ele pra frente, alongo e faço uma correntinha. Esse vai ser o meu primeiro ponto baixo, tá? Agora, aqui eu venho no próximo, ó, exatamente no mesmo lugar, aqui e aqui, ó. Venho, puxo, alongo e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo, escondendo esse fiozinho bege aqui, ó, tá? Deixo ele em cima do ponto, ó, e já vai ficando escondidinho ali, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo em toda a minha volta aqui, a minha grandona, né? Bandeja grandona. Vou vir até aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer o arremate.
Pronto, gente, ó, cheguei no meu último ponto baixo. O meu fio, ele afinou um pouquinho aqui, mas eu vou deixar assim, como eu vou trabalhar só com uma carreira, eu vou acabar deixando ele assim, tá bom? Então, aqui eu venho e faço aquele mesmo fechamento, né? Vou vir aqui, ó, nas duas laçadinhas. Pego meu fiozinho, puxo pra cima. Venho aqui na segunda laçadinha, ó. Tenho a primeira, venho, ó, a primeira aqui embaixo, venho aqui nessa segunda. Passo meu fiozinho pra lá. Venho agora com a minha agulha aqui embaixo. Pego e puxo pra lá. Desmancho esse ponto. Finalizei. Aqui, então, eu venho. Vou puxar o meu fiozinho. Esse aqui eu já posso cortar, né? Fio bege. Ó, fio white, aliás. Vou puxar a laçadinha pra cima. E aqui eu venho nesse segundo aqui, ó. Puxo o meu fiozinho pra cá. Assim, a gente fica com o arremate escondidinho ali, não dá pra ver, tá? Esses dois aqui a gente já pode cortar, que é o que eu arrematei na carreira anterior. Escondo eles aqui. Esses aqui eu vou fazer a mesma coisa. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou vir com o fio rosa. Vou vir aqui nas minhas duas laçadinhas e vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, puxo aqui pra frente. Venho no próximo aqui, ó. Já puxo e já tiro, tá bom? Vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Quando chegar aqui, eu volto pra gente começar daí a carreira de ponto baixo com a alça, tá bom? Pronto, cheguei no meu último ponto baixíssimo, né? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que antes. Vou colocar a minha agulha aqui. O arremate do ponto baixíssimo, ele é um pouquinho diferente do ponto baixo, né? Não sei se vocês perceberam ali. Então, puxei pra cá. Agora, eu vou vir no primeiro ponto baixíssimo, nas duas laçadinhas. Puxo meu fio pra cima. Vou vir aqui de trás, ó, aqui e aqui. Puxo meu fio pra trás. Pronto, tá feito meu arremate. Agora, aqui, ó, a minha cesta, ela tá ficando um pouquinho levantadinha, mas depois ela vai acabar abaixando, tá? Com o pezinho, ela vai acabar abaixando. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Desculpa o barulho da moto. A gente vai precisar ver... Pera aí. Queria ver se eu conseguia... Eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho a câmera, só um pouquinho. Pronto. Fica mais fácil de ver assim. Aqui, ó, a gente vai precisar fazer a distância aqui, ó, bem certinha, tá? Vai precisar fazer essa medida aqui antes de começar as carreiras de pontos baixos. Você pode pegar 4 pedacinhos de fio ou marcador de ponto também, como você quiser ali, tá? Deixa eu pegar um pedacinho aqui, aqui. Tenho 4 pedaços de fio, tá? Aqui, ó, a gente vai ver mais ou menos quantos pontos você quer de abertura, tá? Mas deixa eu contar aqui, ó, dessa curvinha aqui, ó, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, vou pular pra cá, ó. Vou colocar um marcador aqui, só mais ou menos, depois a gente, se precisar, a gente mexe, tá? Então, botei um aqui, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, antes do coisa. Então, vem aqui, ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloco aqui. Você pode medir também, tá? Depois a gente vai medir pra conferir se tá certinho. Botei aqui. Agora, eu vou ficar com... Entre um ponto e outro, uma distância e outra aqui, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que vai ficar muito aberta, tá? Então, a gente pode caminhar um pra cá. Aqui. E um pra cá. Só pra gente ter uma noção. Aqui. Eu acho que cabe bem certinho a mão, ó. Tá vendo? A ideia é caber a mão aqui. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui na curvinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 na curvinha. Agora, vamos tirar a prova real com a medida, tá?
Então, aqui, ó, bem no cantinho, vou medir aqui, ó, dessa lateral aqui até aqui, ó, 10 centímetros. Agora, a gente vem aqui, 10 centímetros, bem... Espera aí que não deu pra ver na câmera. Bem certinho, 10 centímetros, tá? Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer desse lado aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu venho aqui na curvinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Boto uma marcação aqui no oitavo, tá? Eu marco, ó, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu marco. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu coloco a marcação. Então, vamos conferir quantos pontinhos ficaram entre os espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, bem certinho. Vamos medir a quantidade aqui. 10 centímetros. E 10 centímetros, bem certinho. Por isso, a importância da gente fazer aqueles pontos aqui na base, tá? Lembra que eu falei que a mesma quantidade lá na base, os pontos baixos que a gente fez para fazer de acabamento, ter a mesma quantidade de pontos dos dois lados, para justamente acontecer isso agora, para ficar bem certinho a quantidade de pontos. Centímetros, às vezes, pode dar um pouquinho de diferença por causa da espessura de fio, né? Se você tá trabalhando com um fio diferente, às vezes uma espessura de um é diferente da outra, tá bom? Então, às vezes, a diferença ali de tamanho, às vezes, pode dar uma diferencinha, tá? Mas de pontos, se você fizer a mesma quantidade, vai bater. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, vou lembrando de arrematar esse aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a laçadinha de cima do ponto baixíssimo e as duas do ponto baixo. Vou puxar o meu fio pra frente e vou fazer uma correntinha. Esse vai ser o meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazendo pontos baixos dessa forma até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês como que vocês vão fazer, tá bom? Pronto, ó, gente, cheguei aqui onde tá a minha marcação, e uma informação importante pra vocês é que não importa a quantidade de pontos que vocês vão deixar aqui, ó, se for igual a minha, se não for igual a minha, se for uma quantidade diferente, tamanho diferente, nada disso vai mudar. O passo a passo vai continuar o mesmo, tá? O processo que você vai fazer é o mesmo, então, você consegue fazer qualquer tipo de tamanho de bandeja aqui, tá bom? Qualquer tipo de tamanho de alça. Então, eu tô falando isso porque, assim, ó, eu vou pegar agora esse ponto aqui também. Mas, se você não quiser, você pode pular pro processo agora, depois que eu vou fazer. Então, eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Aqui, ó. Tá? E vou fazer correntinhas. Deixa eu contar aqui a quantidade de pontos que eu tô pulando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você pode fazer mais, eu vou fazer mais uma. 8, tá? Vou fazer 8, vou fazer mais uma, pra não ficar muito apertadinho aqui. Então, eu venho agora aqui, ó, vou pular os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu venho nesse aqui, opa, venho nesse e nesse, tá? Então, posso tirar as marcações aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Dessa forma aqui, ó. Vai ficar assim a nossa alça. Depois, a gente vai voltar com mais uma carreira. Eu tinha falado uma de cada cor, mas não vai ser, tá? Vai ser uma bege, uma off-white e duas, por causa da alça, duas rosa, tá? Então, aqui agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo até chegar lá no outro lado da minha alça. Quando eu, ó... Vou vir aqui, ó, vou fazendo ponto baixo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz aqui. Eu vou fazer desse lado, a mesma quantidade de pontos, tudo igualzinho, tá? Não vou filmar, porque você já aprendeu. Então, vem fazendo ponto baixo aqui, baixo, aqui um ponto baixo, correntinhas. Se eu não me engano, eu fiz 9, né? Se você quiser fazer 7, 8, 9, isso não vai mudar nada.
vai fazer um ponto baixo aqui, continua fazendo ponto baixo até aqui, tá? Se ficar alguma dúvida, gente, deixa nos comentários pra mim, tá bom? Qualquer coisa também tem o meu Instagram, vocês podem mandar vídeo, foto lá, que fica bem fácil pra mim ajudar vocês, tá certo? Vou fazer aqui e já volto. Pronto, ó, cheguei no final da minha carreira, vou fazer o fechamento invisível novamente, aqui, passo pra cima, venho na segunda, no Vzinho aqui, passo pra lá, opa, aqui, vou pegar esse fiozinho novamente, puxo pra baixo, finalizei minha carreira. Agora, a gente vai fazer o seguinte, agora nós vamos fazendo pontos baixos centrados, tá? Agora é ponto baixo centrado, você vai pegar aqui no primeiro ponto, ó, no centro desse ponto, no meinho, ó, vai puxar o fio pra frente, alongar, fazer uma correntinha. Agora, você vem fazendo um ponto baixo centrado pra cada pontinho que você fez na carreira anterior. Vai fazendo ponto baixo centrado até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui nesse ponto, eu volto para explicar como que a gente vai trabalhar nas alças, tá bom? Pronto, ó, tô chegando aqui no meu último ponto, aqui, ó, anterior, né? Vou fazer um ponto baixo nele. E aqui, ó, eu vou fazendo pontos baixos dentro dessa alcinha que se formou aqui, ó. Então, eu vou passar aqui dentro, ó, minha agulha aqui dentro, pego o meu fio do novelo, puxo e faço um ponto baixo. Vou fazendo aqui uma quantidade, vou preenchendo essa alcinha aqui com pontos baixos. A quantidade que você achar que vai ficar legal, tá? Ó, vem preenchendo ela com pontos baixos. Deixa eu apoiar aqui, fica mais fácil. Eu já vou dizer pra vocês quantos pontos baixos a gente vai ter o total. Lembrando, né, gente, que não precisa ser a mesma quantidade que a minha, tá? Aqui vai ser indiferente. Deixa eu ver, ficou, ó, ficou assim, ó, bem fechadinho, tá? Ó, bem fechadinho, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 10 pontos baixos dentro dessas laçadinhas, dessa laçadinha. Aqui, eu já venho pra esse ponto baixo aqui, ó, e já faço um ponto baixo, tá? Então, vou fazendo pontos baixos centrados por toda a minha volta, vou fazer os 10 pontos baixos aqui dentro, vou fazer até aqui, quando chegar aqui, ó, eu volto pra gente fazer a última carreira, que é a carreira de pontos baixíssimos. Pronto, ó, cheguei aqui no meu último ponto baixo, tá? E agora, eu vou fazer o fechamento novamente. Aqui eu diminuí, tá, gente? Tava com 10, eu deixei pra 8. Achei que ela ficou muito erguida, assim, daí eu acabei diminuindo. Então, eu venho aqui, ó, nas minhas duas laçadinhas, pego meu fiozinho, subo ele, venho nessas duas, passo pra cá, venho nessas duas, passo pra baixo. Desmancho o ponto. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Pegando sempre as laçadinhas daqui de cima, ó. Venho aqui, passo aqui. Vou fazer por toda a minha volta, inclusive aqui, tá? Inclusive aqui. Então, um ponto baixíssimo pra cada ponto, por toda a volta, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar. Pronto, ó, cheguei aqui no meu... Deixa eu tirar as coisas de cima daqui, peraí. Cheguei aqui no meu último ponto, ó, tá? Opa, aqui, e agora eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, eu venho novamente com a minha agulha, aqui, passo o fiozinho pra lá. Venho nas minhas duas laçadinhas do ponto baixíssimo. Passo pra cima. Agora, venho aqui exatamente no mesmo lugar, ó. Passo pra trás. E tá passando um caminhão. Desmancho. E aqui eu vou fazer os meus arremates. Vou cortar esse fio.
e vou arrematar essas duas pontinhas aqui, ó. Vou arrematar elas e já volto. Pronto, gente, ó, fiz os meus arremates, ficou bem certinho, ó, sem nenhuma marquinha, nem dá pra ver onde tá os arremates, bem certinho. E aí, ficou assim, ó, vazia, até dá pra carregar, né, gente, agora com os produtos dentro. Deixa eu ver como é que ficou, eu nem testei. Ó, vai ficar assim. Deixa eu ver aqui. Tem que caber, né? Coube. Aí. Uhum. Bem certinho. Bem certinho. Ficou até um espacinho aqui, ó. Se a mamãe quiser colocar alguma coisinha, tem um espacinho aqui. Deixa eu agora concluir o acabamento aqui no sentido do corinho, né? Colocar o corinho aqui. Vamos medir. Lembrando que eu coloquei o avesso, né? Aqui e aqui, mais ou menos. Deixa eu cortar, vai tudo no olho, tá, gente? Mas eu vou passar a medida pra vocês. — 9 centímetros, tá? Vamos ver se ele ficou tortinho aqui, ó. Deixa eu acertar essa ponta aqui. Apesar de que ela vai ficar escondida, né? Mas fechou. Tiro esse daqui. Agora eu vou passar. Ah, sim, vou medir primeiro, né? Quase que eu esqueço aqui. Eu acho que aqui é o meio, mas bora lá. Coloquei a agulha aqui. Deixa aqui. Vamos medir aqui, deu 19 centímetros. Um pouquinho mais, deixa eu ver aqui. 19, eu acho que ela vem um pouquinho pra cá, eu acho. Não. Não, acho que é aqui mesmo, gente. Pera aí. Deixa eu marcar aqui. 18. Isso, bem aqui mesmo. Vou passar a cola. Deixo a agulha ali só pra marcar o início. Vou passar. Deixa eu ver qual lado tá mais retinho. Esse aqui, então. Tá acabando minha cola, preciso comprar outra. Ó, vou passar a cola aqui, tá, gente? Ela tá acabando, vai demorar pra descer aqui. Vou passar a cola aqui, vou colar e já volto. Já colei aqui a parte do couro, tá? E agora eu vou colar a ovelhinha. Tá? Então, eu vou colar a ovelhinha aqui. E os cachorros começaram a latir, galera. Pera aí que eu vou dar um pause. Pronto, sossegaram de novo aqui. Então, agora aqui, a ovelhinha, eu vou centralizar ela, né? Vou ajeitar ela aqui. E vou colar. Gente, essa cola que eu tô usando é Tec Bond, ela é muito boa, tá? Das que eu usei até hoje, ela é a melhor. Melhor que a da Círculo até. É a melhor que tem. Vou segurar aqui até colar. Pronto, ó. Colei. Ficou pronta, então, a nossa bandeja, ó. Bem linda, bem grandona, tá bom? Fechamento invisível. Bem linda, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Ó, o espacinho da alça também ficou bem bom. Se ficou alguma dúvida, também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá certo, gente? E é isso. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.